agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Lucimara. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Antes dos objetivos, vamos pegar o material. Então, pega lá o caderno de novo de vocês e o texto, tá? Porque nós vamos usar novamente o texto. Então, para vocês acompanharem e estarem mais atentos a entenderem melhor, estejam com o texto em mãos. Então, se não deixou certinho aí, dá uma corridinha e pega. Mas eu acredito que vocês já deixaram, que vocês são bem espertos. Então, nossos objetivos de hoje. Identificar os elementos coesivos utilizados pelo autor no conto O Paraíso dos Gatos. Observar os recursos utilizados pelo autor para aguçar a atenção do leitor. Então, para iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar um pouquinho o nosso conto lá na bancada? Vamos lá com a professora? Então, hoje no baúzinho aqui, a professora trouxe um pouquinho da história, né, do conto O Paraíso dos Gatos. Então, vamos relembrar aí junto com a professora, né, olhando um pouquinho as gravuras aqui que a professora usou para lembrar o conto. Então, como que inicia lá o conto, né? Era uma vez uma bela menina, né, órfã, né, que era a menina japonesa, né? Então, essa menininha aqui, tá? Ela trabalhava na casa de quem? De uma mulher terrível, certo? E a vida dela como é que era? Isso mesmo, triste. Por quê? Porque ela só tinha uma gatinha como amiga. E o que acontece com a gatinha? Muito bem, né? O conflito aí do nosso conto é que a gatinha desapareceu. Mas alguém aparece para resolver esse conflito. Quem que aparece? Um adivinho, né? Um adivinho que era capaz de revelar todos os segredos do mundo. E ele encontra, né, onde que está aí o paradeiro, né, da gatinha. Ele fala que a gatinha está onde? Isso mesmo, né, na cidade ou no paraíso dos gatos. Tá, aí o que acontece? Nós sabemos que o gatinho está lá no paraíso dos gatos. A menina, né, a Yukiko vai até lá, né? Ela não hesita, ela não hesitou e ela vai até lá. Quando ela chega lá, o que ela encontra? Ela encontra uma outra menina que a convida para jantar, não é mesmo? E como que ela fica? Ela fica alegre, triste? Ela fica, né, feliz naquele momento. Mas depois o que acontece? Ela começa a ouvir vozes estranhas e ela desperta assustada. E quem que ela encontra na porta? A gatinha dela, que tinha virado gente, né? A gatinha tinha virado uma pessoa. E a gatinha então faz o quê? A gatinha lhe dá um presente. Qual que é o presente que ela dá? Uma caixinha mágica. Nessa caixinha tem o quê? Tem muita joia, né? Tem pedras preciosas. O que a Yukiko faz com a caixinha? Ela volta para a cidade e ela compra uma casa, né? Então, ela deixa aquele trabalho dela lá com a patroa terrível e ela compra uma casa. Mas e a patroa fica feliz com tudo aquilo? Não, né? Muito bem, a patroa fica furiosa e vai até lá. Quando a patroa vai até a cidade, o que ela encontra? Ela é jogada, né, para um tigre. E o tigre pergunta o que para ela? Que nós vimos bem na última aula, que se ela quer viver, né, ou morrer, se ela prefere trabalhar, né, ou morrer. E ela prefere trabalhar. Então ela fica vivendo lá, né, e trabalhando, né, continua e continuará trabalhando até, né, o fim aí do mundo, o fim dos tempos. Bem, então, relembramos um pouquinho a nossa história aqui na bancada, vamos para a tela então. Bem, hoje então, nós vamos observar
algumas expressões, algumas palavras que o autor usa para mostrar esse encantamento do conto, tá? Então, quando a gente começa a ler um conto, a gente já percebe que essa leitura vai ser uma leitura agradável, uma leitura que chama a nossa atenção. O que o autor usa para chamar a nossa atenção? O que ele faz para chamar a nossa atenção? Como que ele começa o conto? Vamos ler então como que começa? Então, era uma vez uma bela menina órfã que se chamava Yukiko. Então, a primeira expressão que ele usa, era uma vez. Então, quando ele usa essa expressão, ele está nos chamando para esse mundo de encantamento, para esse mundo dos contos de fada. Então, com o lápis de vocês podem grifar aí, ou podem circular, tá? Essa expressão, esse trechinho. Então, era uma vez. Eu sei quando que foi? Não, eu não sei direito, mas sei que foi em algum tempo, E sei que foi num tempo mais mágico, um tempo diferente. Ele também poderia ter usado uma certa vez, ou há muitos e muitos anos atrás, em um reino muito distante. Mas aqui ele nos convida para essa leitura com era uma vez. Era uma vez quem? Uma bela menina órfã. Então vejam aqui, uma bela menina órfã. Quem que era então a personagem do texto? Era uma menina qualquer? Não. Ela era o quê? Muito bem, bela, Ela era bonita e ela era órfã. O que é ser órfã? Ela não tinha nem o pai nem a mãe, ela não tinha os pais dela. Então, quando o autor coloca, era uma vez uma bela menina órfã, a gente já se simpatiza com essa personagem, a gente já quer cuidar dela, a gente já pensa assim, o que será que vai acontecer com ela? A gente já tem uma preocupação, um carinho com essa personagem. Então, o autor, se ele dissesse assim, era uma vez uma menina chamada Yukiko, era uma vez uma menina chamada Yukiko. Mas ele não fala isso, ele fala uma bela menina órfã, chamada Yukiko. Bem, continuando a leitura, ela trabalhava na casa de uma velha terrível. Uma velha terrível, olha só. Ela trabalhava na casa de uma velha terrível, eu já não gosto dessa velha. Porque coitadinha da bela menina, vai trabalhar na casa de uma velha que é terrível, Como que é essa velha? Será que é uma velha simpática, uma velhinha querida? Não, Fala que era uma velha terrível. Então, com certeza aqui, quando o autor usa velha terrível, ele quase falando que é uma bruxa, Que ela é má, ela não é legal. A gente já fica com esse pensamento. Se não bastasse isso, a gente continua a leitura aqui, Sua vida era pura tristeza. Sua vida era pura tristeza. Nossa, professora, que triste! Então, o autor usa... O que a palavra pura significa? A palavra pura é que não está misturado a nada. Então, quando eu tomo uma água pura, aquela água está limpa, ela não está misturada. A vida da menina era pura tristeza. Então, não tinha momentos de alegria. Era tudo triste. Que vida triste então que ela tinha, professora, com essa mulher terrível. E por que a vida dela era pura tristeza? Ela só tinha, então a única coisa, só tinha, ela só tinha aquilo, uma gatinha, era a única coisa que ela tinha. Então vejam, neste primeiro parágrafo aqui, o autor usa todas essas expressões nos chamando a atenção para essa lindeza do conto já. A gente já pensa na personagem, a gente já vai imaginando, a gente já consegue imaginar. Quando a professora está lendo, quando a professora está falando, com certeza vocês já vão aí pensando, caracterizando a menina na cabecinha de vocês. Cada um de nós pensa de uma maneira, porém, a gente pensa que ela é bela, sabe que ela é triste, então a gente já vai imaginando isso. E aí, e o Kiko chorou muito, e a dona da casa, em vez de consolar a
pobre menina. Então, ele usa o pobre aqui, pobre menina, né? Ele não fala menina pobre, ele fala pobre menina, né? Por que esse a pobre menina? Porque ela tinha essa pobreza, né? Da falta dos pais, de não ter amigos, de estar trabalhando para aquela mulher terrível. Então, ela talvez recebesse alguma coisa, mas, né? A vida dela era triste. Então, o autor deixa a gente aqui, né, com esse carinho, com esse pensamento de querer proteger a personagem principal, que é a Yukiko. Então, nesse parágrafo, ele já faz toda essa apresentação da personagem, o que né, a gente pode esperar aí. Bem, a menina porém não acreditava nisso. Sua confiança no bichinho continuava a mesma. Foi então que um adivinho passou pela cidade. Falava-se que ele era capaz de revelar todos os segredos do mundo. E o Kiko foi correndo perguntar-lhe sobre o paradeiro de sua gatinha. Então, esse adivinho era um adivinho qualquer? O que fala? Não, né? Ele era capaz de revelar todos os segredos do mundo. Então, aqui o autor enfatiza, né, que esse adivinho teria a solução para o problema dela, né? Conseguiria ajudá-la. E ela vai procurá-lo por causa disso. Então, aqui o elemento mágico aqui é esse adivinho que aparece para dar, né, um indício, uma indicação de onde que está a gatinha. E o Kiko não hesitou, pediu licença à patroa e partiu em busca da gata. Andou muito até chegar a uma cidade lindíssima. Olha só aqui, ó, uma cidade lindíssima. Era uma cidade qualquer? Não. Era uma cidade muito, mas muito linda, lindíssima. Né? Quer dizer, era muito lindo. E quando a gente lê isso, na nossa cabeça, a gente vai pensando, o que é uma cidade lindíssima? O que tem nessa cidade lindíssima? Né? Será que tem muitas árvores? Será que tem flores? É uma cidade limpa? É uma cidade com casas bonitas? Ai, tem um rio passando porque ficava lá no alto da montanha? Você já vai imaginando esse lindíssima. Diferente do que se ele tivesse falado, ela chegou no paraíso dos gatos. A gente ia imaginar, né? Estava cheio de gato lá, mas a gente não ia imaginar os outros detalhes. Mas quando ele fala lindíssima, a gente já começa a imaginar, assim, os detalhes que vão fazer essa cidade ser lindíssima. Então, muito, muito linda. Onde foi acolhida por outra menina que a convidou para jantar. De início, ela se sentiu feliz, mas à noite ouviu vozes estranhas que diziam. Então, veja, ela está em um lugar, na casa de alguém, né? Não está falando aqui, mas diz, então, que ela foi acolhida por outra menina, então, com certeza, ela estava na casa, porque depois a gente vai ler que, né, bateu a porta, então a gente sabe que ela está dentro, né, de algum lugar ali dessa casa. Como que a gente ficaria, né? Como que essa menina fica em um lugar que não conhece, né? Que ela viu apenas uma vez, ela se sentiu bem acolhida, mas ela começa a ouvir vozes estranhas. Então, quando o autor usa esse estranha, dá aquela pontinha assim de receio, né? Uma pontinha de medo. Nossa, e agora? O que será que vai acontecer? Né? Que voz estranha é essa? Né? E aí, depois, a gente vai descobrir essa voz estranha, né? Não diz quem é, mas com certeza são os gatos ali que estão conversando, né? Essa menina adora gatos, vamos protegê-la, é melhor impedir que algum de nós tente devorá-la. A menina despertou. Como que ela desperta? Muito assustada. Que lugar era aquele? Então veja, além do autor usar o despertou muito assustada, ele coloca ali a interrogação, né? Que lugar era aquele? Então, né, dá aí mais uma pontinha ali. Então, ela acorda assustada, ela, meu Deus, onde que eu tô? Que lugar é esse? Né, o que vai acontecer agora? Olha que eu estava ouvindo aquelas vozes estranhas. Então, né, o autor dá ênfase aqui, ele faz esse questionamento. Ela está se questionando, onde que ela está? Né, que lugar é aquele? Onde que ela foi parar? Dá aquela, né, aquele pontinho ali, o que vem agora? Bom, então entregou à amiga uma caixinha repleta de joias e pedras preciosas. Na manhã seguinte, Yukiko voltou à sua cidade, deixou o antigo emprego e comprou uma casa. Aliás, a caixinha era mágica, as joias nunca se acabavam.
Então, o autor deixa claro aqui o quê? Aliás, a caixinha era mágica. Ele dá ênfase a essa caixa mágica. Ele poderia só ter falado, e o Kiko entregou ao amigo uma caixinha repleta de joias e pedras preciosas, ou uma caixinha mágica repleta de joias e pedras preciosas. Mas talvez ali não tivesse a mesma ênfase que tem quando ele coloca aliás. Então, vejam bem, ainda além dela ganhar a caixinha, né, com as joias, ela ia ter isso para sempre, porque era mágica, não era uma caixinha qualquer, né? Então, ela ia sempre ficar protegida, sempre ficar, né, amparada com, né, as joias ali para ela fazer o que ela quisesse. E aí nós temos aqui a reação da patroa, né? A patroa ficou brava? Ela ficou furiosa de inveja. Então ela não ficou só brava, ela não ficou só com inveja, ela ficou furiosa. Lembram lá que ela era uma velha terrível, né? Que ela, em vez de consolar a menina, dizia, vê o que dá aí, fica dando atenção aos bichinhos. Então, ela ficou furiosa. Quando o autor usa esse furiosa, ele quer que a gente imagine realmente que ela ficou muito brava, mas muito, muito, muito mesmo, né? Então, furiosa de inveja, cheia de inveja, louca de inveja, né? Bem, aí, o que acontece? A patroa vai até lá. Então, quero as joias também, pois vocês gatos não vivem rondando a minha cozinha? Mas, quando a porta se abriu, ela foi jogada num salão. O que apareceu? Um imenso tigre surgiu. Então, veja, o autor coloca um imenso tigre surgiu. Ele não diz um tigre imenso surgiu, um tigre grande surgiu. Mas quando a gente está lendo ou quando a gente está ouvindo e a gente já vem a palavra imenso, já vem antes, quando você vê imenso é porque é muito grande. Então, um imenso tigre. É porque aquele tigre era, né, imenso, o tamanho da fúria, né, daquela mulher. Se ela estava furiosa de inveja, então tinha que ter alguma coisa que tirasse aquela fúria dela. O que ia tirar? Um imenso tigre, né, que também mostra aí, então, que não era um gatinho que estava lá para atender ela, né, como estava para atender a menina, que era uma bela menina, que gostava dos gatinhos, que cuidava. Como essa velha e terrível, com certeza, mesmo que os gatos vivessem por lá, certo, ela vivia enxotando os gatos, vivia xingando os gatos, então é claro que os gatos não iam gostar dela. E para acabar, o que acontece lá? A patroa preferiu viver. Porém, como no paraíso dos gatos, o tempo é eterno. Ela continua e continuará a trabalhar até o fim do mundo. Então, veja, quando a professora começou lá a história, o que a professora falou lá no começo do conto? Era uma vez. Então, nós sabemos que aconteceu uma vez, há muito tempo, há não sei quanto tempo, mas a gente sabe que foi em um tempo distante do nosso. Mas o que o autor coloca aqui? Ela continua. Então, hoje, no presente, ela continua trabalhando e continuará. Quer dizer, amanhã, no futuro, ela vai continuar, né? Até o fim do mundo, porque o tempo lá é um tempo eterno, é um tempo mágico. Então, né, a gente assim consegue imaginar, né, que a patroa vai ter que ficar ali por ela talvez ter sido uma má patroa, por ela não ter tratado bem os animais, ter, né, que pagar, digamos assim, o castigo da patroa foi esse, ficar trabalhando até o resto da vida. Tá? Então, vamos retomar um pouquinho essas palavrinhas aí, ó. Essas expressões, na realidade, né? São palavras que vão se juntando ali, vão formando expressões que chamam a nossa atenção no conto. Vejam se vocês conseguiram, né, marcar todas elas, identificar todas elas no texto de vocês. Então, era uma vez uma bela menina órfã que trabalhava na casa do quê? De uma velha terrível. Sua vida era pura tristeza. Só tinha a pobre menina era capaz de revelar todos os segredos do mundo. Então vejam que só as expressões, mesmo que aqui que a professora colocou elas soltas, né, que elas não estão dentro do texto, só a gente lendo essas expressões, a gente já sente assim que tem um certo encantamento, alguma coisa que chama atenção nelas.
Então, ouviu vozes estranhas, despertou muito assustada. Que lugar era aquele? Aliás, a caixinha era mágica. Furiosa de inveja, um imenso tigre surgiu. Lá ela continua e continuará a trabalhar até o fim do mundo. Então, vejam que aqui, né, nós temos essas palavras de encantamento. Mas o autor, ele usa, né, vários recursos para que a escrita dele fique uma escrita agradável. Como a professora falou lá na aula anterior, na aula de segunda-feira, né, que a pontuação nos ajuda a entender na hora que nós estamos lendo, na hora que nós estamos falando, né? A gente não fala, eu estou falando agora, ponto final, né? Vou agora falar sobre. A gente não fica pondo a pontuação, mas na nossa voz a gente vai dando essa entonação da pontuação. Então, quando eu estou lendo um texto, é o ponto que vai me indicar, né, essa entonação, né, e aquilo que o autor quer que eu sinta do texto. Então, ele, além da pontuação, além das questões de encantamento, o autor usa outros recursos para gente estar mais atento ao texto e para o texto ser um texto coeso, um texto coerente, um texto que as pessoas consigam entender. Bem, vamos então, a professora separou alguns parágrafos aqui para a gente estar olhando. Bem, então a gente viu lá que a menina estava, né, à noite ouvindo vozes estranhas. E aí, de repente, o que acontece? Ó, a menina despertou muito assustada. Que lugar era aquele? Porém, antes que ela pudesse partir, alguém bateu à porta de seu quarto. E o Kiko abriu e deu com sua gatinha que havia se transformado em gente. Então, olha só, o autor usa o muito aqui. Lembra que a professora marcou lá muito assustada? Então, o muita está me dando que essa ênfase, dessa intensidade, dessa quantidade que ela estava de assustada. Então, ela não estava só assustada, ela não estava pouco assustada, ela estava muito assustada. Que lugar era aquele? Porém, então vejam, ela está assustada, ela pergunta que lugar é aquele e ela, quando ela vai tomar uma atitude, né, que ela talvez esteja se levantando, ela vai abrir a porta, ela vai sair, então, porém, antes que ela pudesse partir, então, mas, né, contudo, entretanto, então, no momento que ela foi tomar, ter uma ação, alguma coisa aconteceu, algo contrário aconteceu que não deixou ela ter naquele momento. Então, porém, antes que, então, no momento que ela ia tomar ação, algo ali contrário aconteceu, que foi alguém que bateu a porta do seu quarto. Aí aqui na parte de baixo, no parágrafo de baixo, minha querida amiga, disse-lhe a gata, você está no paraíso dos gatos. É um lugar perigoso para os humanos que nos tratam mal. Então, a forma que os humanos tratam, né? O modo que os humanos tratam. Então, ele coloca que os humanos tratam mal. Mas, como você sempre nos ajudou, então, igual porém lá, ó. Porém, como você sempre nos ajudou. Então, apesar daqui ser um lugar perigoso para os humanos, mas, como você sempre nos ajudou, a gente também vai te retribuir isso. E o sempre, então, que é o tempo. Então, sempre, sempre, ela ajudou eles. Aí, aqui, ó, quero as joias também. Pois vocês gatos, então, por que vocês gatos? Ele está explicando, né, a hora que a mulher lá, né, terrível, fala, quero as joias também. Por que vocês gatos? Ela está explicando por que ela quer as joias. Ela está dando essa explicação. Pois vocês gatos não vivem rondando a minha cozinha? Aí nós vamos ter de novo o mas. Então, mas quando a porta se abriu. Vejam que igual a parte ali que falava da menina. Porém, antes que a menina abrisse a porta, apareceu alguém. Então, aqui, quando a porta se abriu. Então, porém, quando a porta se abriu. Então, naquele momento, né? E aqui o porém, de novo, né? Porém, como no paraíso dos gatos o tempo é eterno, lá ela continua e continuará a trabalhar até o fim do mundo, né? Lá, que me indica o lugar, então aonde? Lá na terra dos gatos, né? Até, né? Então, uma questão do tempo aqui, até o fim do mundo. Então, vejam que se a gente pegar o texto todo, a gente vai achar vários desses recursos. Tá? Depois vocês podem olhar tranquilamente e vocês vão ver que eles se repetem,
né? Mas, porém, quando, vai se repetir. E vocês vão poder observar outros também que vão dar essa ideia, essa noção, às vezes, do tempo, né? Então, quando que aconteceu aquilo, né? Sempre, né? Até, né? Que aquilo sempre está ocorrendo. Ou vai dar uma noção do lugar, como lá, né? Da forma, tratou mal. Então, vejam, né? Que são formas que o autor usa para enriquecer o texto e para o texto ficar coeso. Bem, agora a professora trouxe aqui, né, só para assim ilustrar, não precisa vocês registrarem no caderno, mas vocês acompanham com a professora aqui oralmente. Ó. Vamos completar utilizando alguns recursos de coesão que vimos no texto. Então, olha só, que recursos de coesão que são esses, né? Então, pois, nunca, quando, lá, muito e mas. E tem muito mais lá no texto de recursos. Mas vamos pensar aqui nessa frase. Então, olha lá, tem um espaço e o Kiko chegou no paraíso dos gatos e encontrou sua gatinha. Qual será dessas palavras que vai encaixar ali? Pois, nunca, quando, lá, muito ou mas. O que vocês acham? Muito bem, quando, né? Está indicando ali naquele momento, né? No momento que ela chegou, na hora que ela chegou, no tempo que ela chegou. Quando o Kiko chegou no paraíso dos gatos, encontrou sua gatinha. Tem um espaço, não a levou para casa. Daí, será que é pois? Será que é nunca? Lá? Muito? Mas? O que vocês acham? Isso mesmo, mas, né? Poderia ser porém, né? Mas não a levou para casa. A gatinha estava, veja que aqui eu tenho um espaço e aqui tenho outro. Então, vou pensar, mas não levou para casa. Por que ela não levou para casa? Que palavrinha que eu posso usar aqui até no lugar do porquê? Pois, né? Então, porque a gatinha, ou pois a gatinha estava, o que ela estava? Muito, nunca. Estava muito feliz onde? Isso mesmo, lá. Então, ela viu vários gatos. Qual palavrinha que falta? Nunca. Então, em tempo nenhum, ela havia imaginado um lugar como aquele. Viu como é fácil? A gente tem que usar as palavras nos nossos textos também. Então, veja. No conto, a gente tem o quê? Várias partes. Então, vamos relembrar aqui o que nós fizemos lá no início, na mesa. A gente vai relembrar aqui na tela e depois vocês têm uma tarefa que é bem parecida com essa. Qual que é o título do conto? Isso mesmo, né? Já sabem, decora, Paraíso dos Gatos. Como que começa? Qual a palavra que o autor usou para começar, a expressão que ele usou para começar? Isso, era uma vez. Quem são os personagens do nosso conto? Aí o Kiko, que é a personagem principal, quem mais? Isso, a patroa, o adivinho, a gatinha e o tigre. Esses são os principais, né? Os que aparecem ali. E o narrador, ele está dentro da história ou ele só está observando, só está contando a história? Só está contando, né? Porque ele fala era uma vez, lá ele não se coloca dentro da história. Então é um narrador observador, que observa a história. Tá, o que é o cenário? Onde que acontece essa história? Nós temos dois cenários ali. Isso mesmo, a cidade onde a menina morava e a cidade dos felinos na montanha, ou o paraíso dos gatos, a cidade dos felinos, né? O conflito, qual que era o problema apresentado? Lembra que a professora falou que no conto tem um conflito? Qual que era o problema apresentado aqui? A gatinha que sumiu, a gatinha desapareceu. E qual que é a resolução do conflito? Como que resolve o conflito? Isso mesmo, o adivinho que revelou o paradeiro da gatinha. E como que termina o conto? Isso, a menina fica rica e a patroa tem que ficar trabalhando para sempre. Então, na próxima aula, nós vamos estar um pouquinho mais atento a essas questões aqui, tá? Só deixei uma pista para a próxima aula. Conseguimos os objetivos da aula de hoje? Sim, né? A gente identificou elementos coesivos utilizados pelo autor no conto Paraíso dos Gatos e a gente observou também os recursos utilizados pelo autor para aguçar a atenção do leitor, tá? Então, né, aqui a tarefinha de vocês, que é mais ou menos aquilo que a professora mostrou rapidinho ali, e até a nossa próxima aula, tá? Fiquem bem. Até lá. Vem aí, matemática.
Olá, alunos do 5º ano. Hoje a professora Luzia está aqui para aprender e ensinar matemática com você. E sei que tem muitos que estão assistindo neste momento e que no 3º ano foram alunos da professora Luzia. Para vocês, um grande abraço e para os outros também. A professora Luzia veio aqui hoje e ela quer aprender com vocês. E ela aprende bastante. E vocês estão aprendendo? Estão atentos? Quero saber boas notícias de cada um de vocês e do seu desempenho. Combinado? Toda aula nós temos um objetivo. Qual será o objetivo para a nossa aula de hoje? Localizar números naturais na reta numérica, associando as aproximações nas diferentes ordens. Então, nós vimos aí algumas palavras, reta numérica e ordens. Reta numérica, quando a gente fala em reta, o que vem na cabeça de vocês? Vocês recordam, porque vocês já aprenderam. Reta numérica. Uma reta, ela pode ser na horizontal ou na vertical. E se ela é numérica, ela vai ter números. E vamos lembrar sempre que uma reta numérica, o ponto de origem, que é chamado ponto de origem, é o 0. Uma reta numérica que a gente manuseia muito é a nossa régua. Ela é uma reta numérica. Lembrou aí? Que legal! Quando nós podemos usar a reta ou a nossa régua, que não seja para nós fazermos um traço, para nós indicarmos aí alguma coisa na reta. Pense lá. Você já pensou no caminho que você faz da sua casa até a escola? Você já tentou representar este caminho? Ah, é? Tem um colega nosso chamado Rafael que fez isso. Vamos ver como que foi a situação que o Rafael fez desse trajeto da casa dele até a escola. Rafael vive a 1 quilômetro da escola. Ele fez um desenho explicativo da distância entre a casa dele e a casa e a escola. E percebeu que dividindo esta distância em partes iguais, ele poderia marcar a posição da casa do seu melhor amigo, Guilherme, da padaria e da praça. Vamos voltar aí a algumas informações que temos aí na tela. O Rafael, nosso colega, vive a 1 quilômetro da escola. 1 quilômetro da escola. Ele fez um desenho explicativo da distância entre a casa dele até a escola. E ele percebeu, dividindo, olha, mais um termo aí matemático, dividindo essa distância em partes iguais. Olha, importante essa dica. Ele poderia marcar a posição da casa do seu melhor amigo Guilherme, da padaria e da praça. Então, vamos lá. Lembrando aí os itens que o Rafael colocou para a gente na informação dele. O que ele passou para nós? Que ele vive a 1 quilômetro da escola. Quilômetro, você já viu isso, você já aprendeu. 1 quilômetro, ele equivale a quantos metros? Ótimo, 1000 metros. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. Sabemos que a distância da casa dele até a escola é de 1 quilômetro, 1000 metros. Ele fez o desenho, ele fez o trajeto. Vamos acompanhar aqui na bancada como foi essa representação do trajeto da casa do Rafael. Vejam lá. Ele representou a sua casa no ponto de origem. E lembre-se lá que o ponto de origem de uma reta é sempre o ponto que nós chamamos de 0. Então, aqui está a casa dele, a casa do Rafael. Ele percebeu que ele pôde, quando ele dividiu ou desenhou esse trajeto, ele percebeu que ele conseguiu localizar a casa do seu melhor amigo, o Guilherme. Ele conseguiu também identificar nesse trajeto a padaria, a praça, até chegar na escola, que está equidistante da casa dele a 1 quilômetro, 1000 metros. Quando a professora fala a palavra equidistante, nós vamos perceber que a distância, né, que foi dividida, os pontos que ele marcou. Então, vamos ver lá na reta, ele marcou o ponto da casa dele, que é a origem. Cada ponto que ele marcou na reta, estas bolinhas, elas estão equidistantes uma da outra. Então, quer dizer que esse tamanho, né, equivale à mesma medida deste tamanho, que é a mesma medida deste, que é a mesma medida deste, que é a mesma medida deste. Lá na situação dizia que ele dividiu em partes iguais. Então significa que ele dividiu, vamos começando daqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 partes iguais foi dividido o trajeto que representa o percurso dele da casa até a escola. 5 partes iguais. Quando a gente fala iguais, então aí nós vamos ver que ele diz dividir. Também temos aí alguma coisa para nos ajudar. Quanto será que equivale cada espaço desse, cada medida? Essa unidade de medida que ele usou para deixar os pontos equidistantes vale quanto? Vamos lembrando lá. Primeiro, que... Vamos colocar aqui para vocês verem, visualizarem melhor. 1000 metros, ou seja, o quilômetro que corresponde da casa dele até a escola. Dividiu em 5 partes iguais. Por que a professora escreveu desta forma aqui? Porque ele está dizendo que 1000 metros divididos em partes iguais. Dividido, a operação da divisão. E o 5 está aqui como o divisor desse dividendo. Então, vamos lá. Para nós resolvermos esta conta de divisão, você me ajuda aí e eu vou realizando aqui. Vamos lembrar algumas informações importantes que a gente já aprendeu. Primeiro, 5 vai dividir o 1000, ou quantas vezes esse 5 cabe dentro deste 1000, que é o 1000 metros. Vamos começar. Diferente da multiplicação, da adição e da subtração, que começa pela ordem menor do número, aqui na divisão, esta operação começa pela maior ordem que está aqui no número. No caso, nós vamos começar por aqui. Para nós começarmos dividindo o 1 por 5, né? 1 é menor que 5, então nós vamos começar já pegando as duas primeiras ordens, ou seja, o número que está aqui é o número 10. Então, vamos dividir o 10 por 5. Agora, vamos pensar e vocês vão lembrar de uma tabuada muito fácil, que é a tabuada do 5. 5 vezes quanto que a resposta vai ser 10? Vamos lá? 5 vezes 2. A professora vai colocar aqui o número 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Para 10 sobrou alguma coisa? Não. Então, aqui sobrou só o 0. A professora está escrevendo de ponta cabeça. Então, a professora está treinando aqui para você poder visualizar melhor aí. Então, se o número não ficar bem perfeito, dá um desconto. Vamos lá. Continuando aqui a nossa operação. Não terminou as nossas ordens. Eu tenho aqui mais uma ordem, que é o 0. Então, eu vou abaixar o 0 aqui do lado da minha resposta. Então, agora eu tenho aqui, que número? 0. 5 vezes quanto que a resposta é 0 na tabuada do 5? 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0. Para 0 restou 0. Ainda tem uma ordem aqui na minha divisão e eu vou deixar ela aqui junto com aonde eu estou aqui dividindo. Que eu tenho aqui 0. 5 vezes quanto que a minha resposta é 0? 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0. Para 0 restou 0. Como não tem mais nada aqui para baixar de ordens, significa que a minha divisão terminou. E ela é uma divisão exata porque não restou, não sobrou nada. Tá 0 aqui. Qual foi a resposta que eu obtive? É o número 200. Então, eu estou entendendo que o número 5 cabe dentro do 1000 200 vezes. Então, a distância de um ponto no outro, na reta que o Rafael fez, da casa dele até a escola, cada uma dessas partes está equidistante 200 metros. Agora, nós podemos marcar na nossa reta essa distância. Você me ajuda? Vamos lá. Primeiro ponto da reta é a origem, que é o 0. Então, saindo da casa do Rafael, cada segmento aqui nesta reta corresponde a 200 metros. Então, chegando aqui no primeiro, fácil. Eu já sei que esta primeira bolinha representa o 200, que a minha unidade de medida nessa reta é 200 em 200. Se aqui é 200, para chegar até a casa do Guilherme, é mais 200.
Aí tá fácil. Essa operação dá para fazer de cabeça. Vamos lá. 200 mais 200. Então, eu tenho 200. 300, 400. Quem disse 400 bem rapidinho está bem esperto. Quem teve que pensar um pouquinho, mas acertou, joia também. E quem não está pensando, esperando a resposta, ai, 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 vamos lá. Estamos no 400. Mais 200, 400. 500, 600. Então, o próximo ponto, ou seja, a padaria está a 600 metros da casa do Rafael, nosso colega, que nos está trazendo aqui para nós uma proposta de percurso. Vamos lá. Estou no 600. 600 mais 200, que é a nossa unidade de medida nesta reta. 600, 700, 800. Então, este ponto corresponde à medida 200, é 800 metros. Quase que eu falei 200. Olha lá, 800 metros. Então, nós já estamos aqui na praça, 800 metros distantes da casa do Rafael. E ainda temos que chegar na escola. Então, 800 mais 200. 800, 900, 1000. Então, chegamos ao 1000 metros distante da casa, que equivale ao que mesmo? 1 quilômetro. Então, aí nós descobrimos que esta reta nos proporcionou o percurso da casa do Rafael até a escola, 1 quilômetro. Veja quantas coisas nós estamos relembrando nesta atividade. E é muito importante que você esteja prestando atenção e puxando na sua memória os conteúdos que você já viu e já aprendeu. Isso é muito legal. Mas depois da situação do Rafael, nós vemos que nós podemos usar uma reta numérica para resolver algumas situações, problema. Então, vamos ver uma outra situação que talvez nós possamos também resolver com a reta numérica. Vamos lá, atento lá na tela para esta nova situação. Um avião tem capacidade para transportar 350 pessoas. Sabendo que ele faz uma viagem por dia, com todos os lugares ocupado, quantas pessoas serão transportadas ao final de uma semana? Bastante informação, vamos reler? Um avião tem capacidade para transportar 350 pessoas. Sabendo que ele faz uma viagem por dia, com todos os lugares ocupados, isso é importante a gente prestar atenção, quantas pessoas serão transportadas ao final de uma semana. Então, vamos lá. Temos uma nova situação. Então, vamos tirar aqui o percurso, o trajeto do Rafael, né, que nos ajudou a compreender também questões na reta numérica. Vamos deixar aqui o percurso e vamos pensar na nossa nova proposta, na nossa nova situação. Nós temos aí o quê? Um avião e ele percorre, ou, né, faz as suas viagens, e as viagens dele estão exatamente todos os dias em uma semana. Era uma informação importante. Por quê? Porque eu preciso ver esse intervalo na minha reta numérica. Então, uma semana. Primeiro passo para nós começarmos aí a resolver a situação é pensar, quantos dias tem uma semana? Ai, se você não souber, porque essa informação é muito fácil. A semana tem 7 dias. Ótimo, então já sabemos que o intervalo da nossa reta é de 0 até 7, porque a origem da reta é o 0. Então, vamos marcar lá 0, nosso ponto de origem, e aí vamos marcar os dias da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias tem a semana. Então, já sabemos a distância e agora vamos pensar lá. Cada dia desta semana, ele transporta uma quantidade de pessoas. Muito bem. Vamos lá descobrindo agora as informações. Ele quer saber no final de uma semana. Começamos no 0, já temos um intervalo. Olha uma coisa importante para nós percebermos aqui na nossa reta. Este espaço, olha aqui. Vocês estão percebendo
que cada ponto novo na reta, ele está com a mesma distância do outro, ó. Então, os pontos são equidistantes, ou seja, tem o mesmo tamanho. Então, nós temos aqui, ó, mesma distância do 0 ao 1, a mesma distância do 1 ao 2, a mesma distância do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5, do 5 ao 6, do 6 ao 7. Quando estamos trabalhando com medidas, é muito importante a gente observar estas questões. A questão da medida correta. Sabemos que nos dias da semana ele faz as suas viagens. E sabemos também que ele transporta pessoas. Qual é a informação que nós temos? Que num dia de viagem, então no caso no primeiro dia, ele transporta a lotação máxima a todos os passageiros, 350. Cada dia vai, no caso, se nós estamos pensando na semana toda, nós temos que pensar que aqui foram 350, então aqui já não é 350, porque já estamos pensando neste dia mais este dia aqui. Depois temos 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. O que aconteceu aqui na reta da professora? Deixei difícil para você descobrir. Não coloquei todos os números na reta. Você vai ter que me ajudar também nesta questão. Vamos pensar lá, colocando as distâncias. Nós vamos ter que descobrir lá no final qual é a quantidade de passageiros transportados durante a semana. O que aconteceu aqui? Tenho 350, 700, uma interrogação, não sei que número está aqui, 1.400, não sei o número que está aqui e nem aqui. Para facilitar, trouxe aqui algumas plaquinhas com números que podem nos ajudar a descobrir quais são os valores que estão escondidos neste ponto de interrogação. Aqui nós não vamos fazer exatamente a conta neste começo, porque eu quero que você preste atenção na aproximação dos números. Vamos por aproximação. Se aqui eu tenho 350, aqui 700 e o próximo depois do 700 é 1.400, o número que está aqui neste intervalo tem que ser maior do que 700, menor do que 1.400. Dentro dessas plaquinhas que estão aqui, você consegue observar algum número que seja maior do que 700 e menor do que 1.400? Vamos lá. Pensando, se aqui eu tenho 2.100, a minha unidade de milhar é 2, aqui a minha unidade de milhar é 1. Então, este número está maior do que este, já nem vou levantar essa possibilidade. Depois eu tenho aqui, ó, 1.750, unidade de milhar, 1, vamos para a centena, 7 e 4, 7 é maior e precisa ser menor do que 1.400, então este número também não vai servir nesse intervalo. Passando para o próximo, eu tenho aqui 2.450, unidade de milhar é 2, unidade de milhar é 1, já sabemos que este aqui é maior, não vai servir para o nosso intervalo. Vamos para o próximo, unidade de milhar 1, unidade de milhar 1. Aqui eu tenho 1.050, aqui eu tenho 1.400. Então, 1.050 é menor do que 1.400. Descobrimos este intervalo aqui. Então, está aqui. Já temos mais um valor na reta numérica. Mas tem 3 números aqui que ainda não foram descobertos, mas tem 3 possibilidades. Vamos descobrir ali, por aproximação. 1.400. Daí eu tenho 2.100, como? 1.750 e 2.450. Bom, como sabemos que aqui tem que ser próximo do 1.400, unidade de milhar 1, unidade de milhar 2, ele é maior, mas está mais longe. Unidade de milhar 2, maior. Então, aqui restou para nós um ainda que tem a unidade de milhar 1. Então, por aproximação, o próximo número desta reta pode ser o 1.750. Temos alguns números e agora vamos pensar aqui. Depois de 1.750, tenho 2 possibilidades. Vamos lá. Os dois têm unidade de milhar 2. Então, vamos ver a centena. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1. Qual é o maior? O 4. Então,
provavelmente antes do 2.450, o 2.100. E depois do 2.100, 2.450. Então, nós conseguimos colocar os valores na reta. Mas e agora eu pergunto, a nossa proposta é descobrir no final da semana, no 7º dia, se realmente os passageiros, as pessoas transportadas, foram 2.450. Será que este número confere? Como que nós podemos nos certificar de que realmente este número está correto aqui? Conferindo através das nossas contas. Nós precisamos, muitas vezes, na matemática, recorrer a uma forma de encontrarmos o resultado, se ele realmente está correto ou não. Vamos ver lá, junto com a professora. Para nós nos certificarmos de que realmente este valor está correto, eu preciso conferir. Como é que eu confiro? Lembrando que se aqui eu tenho uma distância, que são todos os pontos equidistantes um do outro, claro que cada intervalo vai ter que, a unidade de medida é 350. Então, tem que ter 350 aqui, mais 350, mais 350, mais 350, até eu chegar no final da nossa reta. Vamos lá? Começamos aqui. Para facilitar, a professora trouxe aqui alguns números prontos, mas você precisa me ajudar a terminar de maneira correta. Vamos lá. Primeiro, 350 na primeira viagem, mais 350 para a segunda viagem. Então, eu tenho que chegar na resposta 700 se a minha reta estiver correta. Vamos lá? A nossa adição começa na ordem menor, nas unidades. 0 mais 0, 0. Dezena com dezena, 5 mais 5, 10. Como aqui fica somente uma ordem, a outra subiu na próxima ordem. 3 mais 3, 6. Mais 1, 7. E aí? Conseguimos a resposta do segundo dia? As pessoas 700 bateu? Confere? Você fez aí na sua casa também? Ótimo, então temos uma resposta certa. Vamos descobrir se o 1050 está correto aqui na nossa reta. Como que eu faço? Eu pego 700, que foi aqui, meu último resultado na reta, vou transportar ele aqui na minha próxima conta, centena com centena, vamos lá, ó, dezena com dezena, unidade com unidade. Então, agora eu tenho aqui 700 mais 350. A adição começa por onde mesmo? Pelas unidades. Vamos lá. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, ou 5 mais 0, 5. 3 mais 7, ou 7 mais 3. Ótimo, dá 10. Então, a ordem, nós temos um aqui, ou um subiria na próxima ordem, como não tem, ele já está aqui do lado. 1050 nós encontramos na nossa resposta. É o mesmo valor da reta? Sim, então confere. Também variou 350 a nossa unidade de medida. Vamos para a próxima. Vamos transportar esse 1050 na nossa próxima operação. Para ficar fácil você não se perder, unidade com unidade. Então, vamos lá, ó. Dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar. Operação começa por aqui, pelas unidades, a ordem menor, 0 mais 0, 5 mais 5, já sabemos, fizemos a conta lá, não dá para esquecer tão rápido. Unidade aqui, dezena, na próxima ordem. 3 mais 1, 4, e aqui nós temos a unidade de milhar, 1400. É 1400 o nosso quarto dia? Olha, deu certo. Vamos transportar este 1050 para a nossa próxima operação. Vamos lá? Temos aqui unidade. Temos aqui. Opa, a professora pegou daqui, ó. É o 0. Ainda bem que conseguimos lá, ó. Depois eu tenho a centena 4 e a unidade de milhar. Importante a gente ir prestando atenção para evitar da gente errar no final. Vamos lá. 0 mais 0,
5 mais 0. 4 mais 3. Quanto dá? 7. E a nossa unidade. A professora está aqui com cuidado para ver se não erra os números para você ver aí. Vai que a professora põe um de ponta cabeça. 1.750. Confere com o quinto dia da semana, 1.750. Transportando o último resultado para próximo dia. Então, vamos lá. Unidade com unidade. Vamos lá. Aqui eu tenho. E a unidade de milhar. 1.750 mais 350. 0 mais 0. 5 mais 5. 3 mais 7 mais 1. Vamos lá, rapidinho. Vocês já sabem fazer essas contas bem rapidinho. 3 mais 7, 10 mais 1, 11. Subiu aqui. Mais uma ordem. 1 mais 1, 2. O 2 ficou meio mais difícil traçado aqui, porque a professora está de ponta cabeça, senão sairá mais bonito. Vamos lá, 2.100. Confere, sexto dia, 2.100. Próximo lá, nós estamos no sétimo dia da semana, que é o tcharam, nossa resposta final. Será que deu certo? Vamos ver. 0, dezena 0, centena 1, e aí o nosso 2. Vamos lá. Unidade com unidade. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 3 mais 1, quanto dá lá? 4. E aí o 2 não tem com quem somar, óbvio, porque ele vai descer aqui e ocupar a sua ordem. 2.450. 2.450. Chegamos na resposta final da nossa situação? Sim, e conseguimos representá-la numa reta numérica. Muito legal. Nós conseguimos chegar nesta nossa proposta. E aí, pensando nas retas numéricas e na resolução dos nossos problemas, vamos ver se nós conseguimos realizar mais um problema? Bem rapidinho lá, vamos ver na tela. Observe a reta numérica a seguir e os pontos nela localizados. Qual seria a nossa reta? Nossa, ela tem números bem grandes. Ela vai do 0 e essa nossa unidade de medida nessa reta é de 100.000 em 100.000. Então, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 milhão. Se fosse dinheiro, estaríamos ricos, mas é uma reta numérica. Continuamos lá. Vamos ver. Vocês observem que entre uma distância de 100.000 até 200.000, nós temos uma marquinha vermelha. E essa marquinha vermelha, bem no meio, ela vai acompanhar todas as distâncias até o final. Este está dizendo que está bem no meio. Entre 100.000 e 200.000, tenho 150.000. Isso vai acontecer no próximo intervalo, de 200.000 para 300.000, tenho 250.000. Qual é a nossa proposta? Vai observando todos os detalhes da reta. Você vê que tem letras coloridas nesta reta. A letra com o ponto A, com o ponto B, com o ponto C e com o ponto D. É este número que nós precisamos descobrir. Indique em cada caso o quadro com o número que pode ser associado a cada ponto em destaque. Para ajudar, temos aqui um quadro com 3 opções de resposta, da A, B, C e D. Veja lá, na letra A, nós sabemos que é menos de 100.000, por aproximação, que nós já treinamos na outra reta. Por aproximação, menor que 100.000, maior que 0. Na letra A diz, pode ser 6.500, 65.000 ou 650.000. Puxa, se você disse 6.500, você jogou muito baixo, porque teria que estar muito próximo do 0 nessa reta. Se você disse que foi 650.000, você optou por um número muito alto, ele vai estar lá no intervalo dos 600.000 com 700.000. Então, a nossa opção correta acertou quem disse 65.000. Na letra B, nós temos ali entre 200.000 e 300.000. Quem diz que é 200.008 está muito próximo do 200.000. Não deveria ser. Quem disse que é 200.800, talvez. E quem disse que é 280.000, pode ser que acertou. Vamos ver quem acertou por aproximação. Quem disse 280.000. A letra C, vamos lá, está perto do 500.000
entre o 500 mil e os 600 mil. Tem gente dizendo que é 53 mil. Estou ouvindo que tem gente que disse que é 500.030. E estou ouvindo quem está dando uma dica aí do 530 mil. Vamos ver lá? Acertou quem por aproximação viu que a letra C está um pouquinho menor do que a metade dessa distância. Então, 530 mil. E na letra D, nós vemos lá, está entre 900 mil e 1 milhão. Então, vamos ver, 900 mil e 500, 905 é 1.000 e 950 mil. Acertou 950 porque está bem na metade desse nosso intervalo. Viram como a gente tem que prestar atenção na quantidade de dos zeros, para não se perder nas nossas contas, e por aproximação nós não precisamos nem fazer a conta, mas temos que estar bem atentos. E aí? Durante esta aula, nós conseguimos aprender o que será. Vamos ver lá? Hoje nós aprendemos, localizamos pontos na reta numérica associando números a eles. Realizamos aproximações de números com outros identificados na reta. Usamos a reta numérica como recurso na resolução de problemas. E aí, conseguimos entrar em todas as etapas? Joia! E aí? Depois do hoje aprendemos nosso objetivo. Será que nós alcançamos? Nosso objetivo, localizar números naturais na reta numérica, associando-os a aproximações nas diferentes ordens. Muitas vezes nós fizemos esse exercício na nossa aula de hoje. Você aí, eu aqui e aprendendo juntos, né? E ensinando essa matemática tão legal e tão divertida. E não nos preocupamos com a quantidade aí de zeros e os números cada vez maiores. Isso é muito bacana. Vamos treinar essa nossa aprendizagem observando a nossa tarefa do dia. A tarefa do dia traz para nós o seguinte. Sabemos que no Brasil tem 3 pontos mais elevados, altos. São o Pico da Neblina, o Pico 31 de Março, o Pico da Bandeira. A altitude de cada um deles é 2.995 metros, 2.974 metros e 2.891 metros, respectivamente. Olha que palavra bacana. Respectivamente quer dizer primeiro pico, primeira medida, segundo pico, segunda medida, terceiro pico, terceira medida. Temos aí o desenho dos picos para ajudar e observe na reta numérica e marque nos pontos indicados a altitude e o nome de cada um dos picos brasileiros. Muito legal! Estamos trabalhando 2 coisas bem importantes, prestando atenção e aprendendo coisas novas aí. Acho que dá para conseguir fazer com muito capricho essa tarefa e conseguimos aprender coisas novas e eu aqui ensinando junto com vocês. Estou bem feliz e quem sabe numa próxima oportunidade podemos nos ver. Um abraço com muito carinho para aqueles alunos que foram alunos da professora Luzia no 3º ano e todos os outros que estão aí no 5º ano. Até a próxima! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos da educação infantil, do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Hoje a professora Dirce está aqui para apresentar para vocês uma aula mega espetacular com a professora Sandra e a professora Damares, que são da Fundação de Saúde. Eu quero que todos vocês estejam como muito atentos para essa aula. Vamos lá? Olá, crianças! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou muito preocupada. Vocês viram a Aninha por aí? Eu preciso avisar a Aninha. Tem um mosquito muito mau que está voando por aí. Esse mosquito transmite doenças. Eu estou muito preocupada. Vamos chamar a Aninha? Crianças, vocês me ajudam a chamar a Aninha? Aninha! Aninha! Cadê você, Aninha? Oi, Aninha! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você está bem, Aninha? Ai, eu tô ótima, ó como eu tô bonita. Ai, está linda, sempre linda, né, Aninha? Viu meu cabelo? Ah, lindo, maravilhosa, Aninha. Aninha, eu e as crianças, chamei as crianças para avisar você que nós estamos muito
preocupados. Aninha, tem um mosquito muito mau que está voando por aí. O nome desse mosquito, Aninha, é Aedes aegypti. Você conhece, Aninha? Ui, credo! Nunca ouvi falar. Nossa, Aninha, nunca ouviu falar no Aedes aegypti? Eu não, que nome feio. Nossa, Aninha. Então, Aninha, eu vou te falar como esse mosquito é, tá, Aninha? Para você aprender. Esse mosquito é preto, com listas brancas. Ele é bem pequeno, menor que o pernilongo, Aninha. Nossa. E a picada dele não dói. Aninha, você precisa tomar muito cuidado, Aninha. Eu vou me cuidar. Aninha, então, limpa seu quintal, Aninha. Junte os brinquedos. Não deixe nada por aí, Aninha. Eu imagino que você deve estar brincando no quintal sujo, Aninha. Ah, Aninha, não pode, Aninha. Nós estamos aqui para te avisar. Não pode deixar nada jogado no quintal, Aninha. Então, Aninha. Ah, Aninha, você deve aprender que não pode, tá bom? Eu vou melhorar. Crianças, nós avisamos a Aninha. A Aninha está avisada, né? Que não pode. Então, Aninha, nós te avisamos. Até daqui a pouco, Aninha. Tchau. Olá, pessoal! O meu nome é Mari. Eu sou agente de controle da dengue. Oi, pessoal. Eu sou a Aninha. E a minha mãe é a Dona Maria. Oi, pessoal. Eu sou o Pedrinho, amigo da Aninha. Olá, eu sou a médica que vai cuidar da Aninha. E estamos todos aqui para apresentar um teatro sobre a dengue. Um mosquito chamado Aedes aegypti ronda o bairro que Aninha e Pedrinho moram. Certo dia, as crianças estavam brincando no quintal da casa de Aninha. Nossa, Aninha, como seu quintal está sujo. Não ligue, Pedrinho. Deixa assim mesmo. Vamos brincar. Vamos brincar na balança. Ah, então está bom. Vamos brincar na balança. Deixe o quintal sujo. As crianças brincaram até a tarde. Aninha nem percebeu que havia sido picada pelo mosquito. Passado alguns dias, Pedrinho vai à casa de Aninha. Aninha, vamos brincar? Vamos brincar de novo? Ai, Pedrinho, eu hoje não estou bem. Eu estou um pouco cansada. Minha mãe vai me levar ao médico. Eu não quero brincar. Ah, então está bom. Eu vou embora. Tchau, Aninha. Aninha e sua mãe vão até a unidade de saúde mais próxima para saber o que está acontecendo com Aninha. Bom dia, Dona Maria. O que aconteceu com a Aninha? Bom dia, doutora. Ela está com fraqueza, ela está com falta de apetite, dor de cabeça e no fundo dos olhos. Tem umas manchinhas vermelhas por todo o corpinho dela. Ah, esses são os sintomas da dengue. Aninha, você lembra de ter visto algum mosquito rondando onde você brincou? O mosquito que transmite a dengue é o Aedes aegypti. Ele é preto, com listas brancas, não produz sons e sua picada não dói. E ele desenvolve-se em água parada e limpa. Ih, doutora, eu acho que eu vi esse mosquitinho quando eu estava brincando lá no meu quintal. Será que o Aedes aegypti me picou? Ah, deve ser, Aninha. Então vou pedir alguns exames para confirmar a doença. E vamos avisar a gerência de zoonoses. Aninha fez os exames e estava voltando para casa. E no caminho encontrou seu amiguinho, o Pedrinho.
Oi, Aninha, nós podemos brincar? Você está melhor? Está com menos dor? Está mais disposta? Ai, Pedrinho, eu não estou. Eu estou com dengue. Eu estou voltando do médico. Eu não posso brincar. Ih, Aninha, que você melhore logo. Eu estou indo então. Tchau. Passado alguns dias, a agente da dengue vai até a casa de Aninha. Bom dia, senhora! Bom dia! O meu nome é Mari, sou da Secretaria de Saúde, faço o controle e a prevenção da dengue e peço licença para olhar o seu quintal. Pode entrar. Você está sabendo que a minha filha Aninha está com dengue? Sim, estou sabendo. E é por isso que estamos trabalhando aqui no bairro, para eliminar os focos do mosquito. E precisamos tomar alguns cuidados em casa. A senhora sabe quais são? Olha, eu não sei direito. A senhora poderia me explicar? Ah, posso sim. Devemos deixar as garrafas viradas todas de boca para baixo. A senhora tem vasos de plantas em casa? Olha, para falar a verdade, eu tenho muitos. Ah, nos vasos de planta, a senhora deve colocar areia no pratinho ou retirar os pratinhos dos vasos. Nossa, puxa, eu estou vendo muitos pneus com água em seu quintal. Dos pneus, nós devemos retirar toda a água e deixá-los em locais cobertos. As caixas de água, elas também devem ser bem tampadas e devemos sempre observar as calhas e retirar todas as folhas que encontrarmos nelas. Moça, posso fazer uma pergunta? Pode sim, Aninha. Eu tenho um cachorrinho e ele tem uma vasilha de água. Como é que eu faço para limpar? Aninha, as vasilhas dos animais devem ser lavadas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana e a água trocada todos os dias. Ah, bom, muito obrigada. E sempre que chover, pessoal, nós devemos virar todos os potes e latas com água que encontrarmos e colocar tudo em sacos plásticos bem amarrados. Vocês sabiam que é a fêmea do mosquito quem deposita os ovos em água parada e limpa? Os ovos se transformam em larvas e com 5 a 7 dias temos o mosquito Aedes aegypti. É a fêmea do mosquito quem transmite a doença, pois ela necessita do sangue para alimentar os seus ovos. Puxa, como é importante o trabalho de vocês, pois com eles aprendemos a combater e a nos proteger contra essa doença tão dolorosa que é a dengue. Pois é, a dengue é uma doença que pode até levar à morte. Por isso é importante vocês tomarem esses cuidados em casa. E se vocês tiverem os sintomas, dor de cabeça e no fundo dos olhos, febre alta, fraqueza, manchas vermelhas na pele, devem fazer como a Aninha, procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer os exames. É importante vocês receberem bem os nossos agentes. E não esqueçam, a dengue se combate todo dia. Até logo, senhora. Até logo, muito obrigada. Obrigada. Agora que já se passaram alguns dias, será que a Aninha fez o tratamento bem certinho da dengue? Será que a Aninha repousou, tomou bastante líquido, soro caseiro, hidratou-se bem? Vamos ver se a Aninha melhorou da dengue, pessoal. Olha só, pessoal, eu estou bem. Eu estou de novo aqui, ó, pronta para brincar com o Pedrinho. Eu fiz o tratamento, eu estou bem curada da dengue. Eu até gostaria de cantar uma musiquinha com vocês. Vamos lá! Sambalelê está doente, tá com a dorzinha danada. Foi o mosquito da dengue
que deu uma baita picada. Samba, samba, sambolelê, joga a água parada pra lá. Samba, samba, sambolelê, joga a água parada pra lá. É isso aí, joga a água parada pra lá. Nada de mosquito da dengue na nossa casa. Tchau, pessoal! Vocês lembram que nós avisamos a Aninha para ela limpar o quintal, cuidar da casa dela? Pois é, eu soube que a Aninha não cuidou. Ela pegou dengue. Vamos ver como a Aninha está? E vamos ajudar ela, ensinar ela como cuidar do quintal? Vocês me ajudam? Aninha! Aninha! Oi, Aninha! Como você está? Oi, eu estou bem. E você? Ah, eu estou bem, Aninha. Aninha, você pegou o dengue, né? Ai, Aninha, puxa, fiquei sabendo. Nós avisamos você, Aninha, que tinha um mosquito rondando por aí. Mas, Aninha, vamos explicar para as crianças o que é dengue? Vamos aprender mais sobre a dengue? Vamos lá? Vamos sim. Então, vamos. Então, o que é dengue? Dengue é uma doença causada pelo vírus através da picada do mosquito Aedes aegypti fêmea. Então, isso que é dengue, Aninha. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito. Entendi. Quais são os sintomas da dengue? Você lembra, Aninha? Eu me lembro bem. Então, febre alta, dor nos olhos, dor de cabeça, dores nas articulações, falta de apetite, né, Aninha? Falta de apetite e manchas vermelhas na pele. E se apresentar esses sintomas, Aninha, o que deve fazer? Olha, a minha mãe, ela me levou ao médico. Isso, Aninha. Se apresentar esses sintomas, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. A minha mãe me levou lá para a doutora. Isso mesmo, Aninha, muito bem. Por que a água parada, acumulada e parada, ela é tão perigosa? Por que será, Aninha? Por que a água parada e acumulada é tão perigosa? Posso responder essa? Pode. É porque tem um mosquitinho, sabe? Ele põe o ovinho ali naquela água e depois ele dá muitos filhos. Isso mesmo. Então, não podemos deixar a água parada, porque o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, ele se desenvolve na água parada. Aninha, vamos aprender quais são as fases de desenvolvimento do mosquito? Eu quero. Então, vamos lá. O mosquito Aedes aegypti, ele põe os ovos em qualquer recipiente que ele encontra. Na vasilha do cachorro. Eu tenho cachorro. Tem que cuidar, Aninha. Então, nós não enxergamos esses ovos. Somente com o microscópio que enxerga. A olho nu nós não enxergamos, Aninha. Em 2 dias, os ovos se transformam em larvas. Se eu encontrar larvas na minha casa, eu devo virar a vasilha. Em mais 2 dias, ele se transforma na pupa. Mais 2 dias, ele se transforma no mosquito. O mosquito que é menor que o pernilongo, que aparece durante o dia, ele é preto com listas brancas. Então, Aninha, a dengue é transmitida pelo mosquito, né? E a prevenção para acabar com a dengue, você sabe o que nós temos que fazer,
coisa simples. Posso falar uma? Pode sim, Aninha. Ah, a gente foi lá na minha casa, você tá sabendo? Sim. Ela me ensinou a lavar a vasilha do meu cachorro. Eu te falei que meu cachorro chama Caramelo. Eu não sabia que o seu cachorro se chamava Caramelo. Ah, ela me ensinou a lavar a vasilha do Caramelo. Ah, e como que lava a vasilha do Caramelo, Aninha? Tem que lavar pelo menos uma vez por semana com buchinha, água e sabão. Isso, tem que lavar muito bem a vasilha do cachorrinho e colocar sempre uma água limpa para ele. Isso, Aninha? É, não pode ter preguiça, viu? Aninha, 1 ou 2 vezes por semana é suficiente? Ela falou que é sim. Ah, muito bem. E se eu tiver pneu na minha casa, o que eu faço com os pneus, Aninha? Olha, é bom não ter, sabe? Mas se você tiver, tem que deixar coberto. Não pode deixar com água. Então você tem que pôr ele num saco. Ah, eu vou cobrir aqui o pneu, tá, Aninha? Por favor. Tá coberto. Ela me ensinou também. E esses vasos de planta, Aninha, o que eu devo fazer? Minha mãe tem um monte, você sabia? Ah, e não pode deixar água nos pratinhos, né, Aninha? Não pode. Ah, então tá. Então, Aninha, o que eu devo fazer nos vasos de planta? Ah, você tem areia, por favor? Tenho. Pode pôr um pouquinho, por favor? Então, nós colocamos a areia no pratinho. Ah, muito obrigada. Aí Isso, não vai Aninha. ter bichinho. É. Cobre o pratinho até a borda de areia. Isso. Ou deixa sem o pratinho, né, Aninha? Isso, Aninha? Aham. Aninha, e as garrafas? Eu posso deixar as garrafas assim na minha casa, Aninha? Errado. De boca para cima? Não. O que eu faço, Aninha? O que nós fazemos? Você tem que deixar de boca para baixo. Então, crianças, nós deixamos as garrafas viradas de boca para baixo. E esses lixos jogados, Aninha, no quintal, eu posso deixar, Aninha? Não pode. Eu posso deixar, crianças? Esse lixo jogado? Posso, Aninha? De jeito nenhum. O que eu faço com eles? Você pega um saco de lixo e coloca tudo dentro. Tudo no saco de lixo. O mosquito é tão pequeno que ele bota até numa tampinha. Então eu coloco tudo dentro do saco de lixo, né, Aninha? Ajuda a natureza. Isso mesmo. Então eu não posso deixar nada, né, para não ter doenças, para não ter a dengue. E além da dengue, o mosquito transmite outras doenças, né, Aninha? Transmite a chikungunya, a febre amarela, o zika vírus. Então, para acabar com a dengue, nós precisamos acabar com o mosquito. E para acabar com o mosquito, nós não podemos deixar nenhum recipiente que acumule água. Nós não podemos deixar água parada, né, Aninha? Isso então, mesmo. A gente deixa a vasilha do cachorro com água, mas sempre limpinha. E o lixo sempre no lixo. Brinquedos, eu posso deixar os brinquedos jogados lá, Aninha? De jeito nenhum. Eu tenho que deixar os brinquedos sempre fechados. Nunca deixar os brinquedos jogados, porque fica doente. Fica doente que nem eu fiquei. Isso mesmo, não pode. Então nós temos que evitar a dengue, né, dessa forma. Aninha, então hoje, né, nós aprendemos aqui sobre criadouros de mosquito, né? Você sabe o que é um criadouro de mosquito, Aninha? Agora eu sei. Sabe? O que é um criadouro de mosquito, Aninha? É o lugar que ele tem filhos. Você sabe? Ele vai ficando mais e mais e mais então, e mais. Isso. Uma garrafa é um criadouro de mosquito. O pote do cachorro pode ser um criadouro de mosquito. Brinquedos jogados no quintal pode ser um criadouro de mosquito. Até uma casca de ovo, uma tampinha de garrafa, pode ser um criadouro de mosquito. Crianças, vocês sabem o que é um criadouro de mosquito? Então, nessa aula nós aprendemos que várias coisas, até o vaso de planta que enfeita a nossa sala, pode ser um criadouro de mosquito. Então, nós precisamos eliminar esses criadouros. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês encontrar, identificar e fotografar criadouros e locais de disposição de ovos do mosquito.
Então vocês vão encontrar criadouros, como vocês aprenderam, que tinha no quintal da casa da Aninha, tinha pneu, tinha tanta coisa lá no teu quintal, né? Aninha, que feio, ela está com vergonha agora, né? Então, como nós aprendemos, agora nós vamos encontrar esses criadouros, identificar, fotografar e você pode enviar essas fotografias para o seu professor. Aninha, você entendeu o que é para você encontrar, enviar para o seu professor? Eu entendi. E eu acho que as crianças também, porque elas são todas muito espertas, assim como eu. Ah, eu tenho certeza disso. Vocês são muito inteligentes mesmo. Então, Aninha, manda as fotos lá, Aninha. Eu vou mandar. Ah, a sua professora vai esperar, tá bom? Tem mais uma atividade, agora um desafio para vocês. Observe essa imagem. Hoje nós aprendemos o que é criadouro. Essa imagem, agora você vendo essa imagem, essa residência, olha ali, Aninha, você está conseguindo ver? Peraí. Essa residência, na sua opinião, o que tem em volta, na sua opinião, Aninha, ela está correta? É correto deixar essas coisas para fora da minha casa? Sim ou não? Por quê? Pense e responda para o seu professor se está correto deixar essas coisas para fora da nossa casa. Nós aprendemos muitas coisas hoje, então agora vamos agradecer as crianças, né, Aninha? Muito obrigada, obrigada, Aninha, e até logo! Até logo, crianças! Tchau!